bem com vocês? Hoje nós estamos no nosso terceiro encontro. Vamos falar um pouquinho sobre a liberdade humana. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. E como sempre, para que nós bem possamos celebrar o encontro de hoje, eu convido você a cantar essa bela canção conosco que fala justamente sobre a liberdade. Vamos lá? É para a liberdade que Cristo nos libertou, Jesus libertador. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Deus não quer ver seus filhos sendo escravizados, a semelhança e a sua imagem nos criou. Na cruz de Cristo foram todos resgatados, para a liberdade é que Jesus nos libertou. É para a liberdade que Cristo nos libertou, Jesus libertador. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Após então, meus caros amigos e amigas, cantarmos juntos essa bela canção, no que nos fala sobre liberdade, que fala que para a liberdade Cristo nos libertou. Vamos nesse primeiro momento do nosso encontro nos concentrarmos então, pedir para que as luzes do Espírito Santo iluminem o nosso entendimento, iluminem o nosso coração, para que bem possamos entender e compreender as palavras de vida eterna que o Senhor tem para nós. Para que nós bem possamos iniciar o nosso encontro, vamos invocar a Trindade Santa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, como nossa oração inicial, rezaremos o Salmo 145. E a resposta do Salmo será: bendize minha alma, bendize ao Senhor. Bendize minha alma, bendize ao Senhor. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos, Ele dá alimento aos famintos, é o Senhor quem liberta os cativos. Bendize minha alma, bendize ao Senhor. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor faz erguer-se o caído, o Senhor ama aquele que é justo, é o Senhor quem protege o estrangeiro. Bendize minha alma, bendize ao Senhor. Que ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos. Bendize minha alma, bendize ao Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que maravilha, meus caros amigos e amigas, estamos aqui para falar hoje um pouquinho mais sobre a liberdade. Essa liberdade que Deus nos concede, que Deus nos dá gratuitamente. É importante nós lembrarmos nesse momento sobre o encontro passado. Vocês se lembram, né? Com certeza sim. Nós falamos um pouquinho sobre as bem-aventuranças. Você se lembra o que significava bem-aventurança? É isso aí, felicidade, muito bem. Até que na tradução de algumas Bíblias falava, né? Felizes os que choram porque serão consolados, ou bem-aventurados, né? A bem-aventurança era a felicidade que Deus deseja para cada um de nós. E hoje, falando sobre a liberdade, vamos para a nossa historinha da semana. Na historinha de hoje, vamos falar sobre o motorista imprudente. Então conta-se que o Raposinho, que era filho de um casal muito rico, ia estrear seu carro novo. Ele era um modelo de esporte, deslumbrante, devia ser cuidado e foi comprado com muito dinheiro. Aquele mocinho rico gostava muito de desafiar o seu carro novo para cima e para baixo, desfilando ali, mostrando para todo mundo. Ele queria que todos vissem bem e que percebessem o quanto ele era rico. No entanto, o Raposinho era um motorista imprudente, nunca respeitava os sinais de trânsito, ultrapassava nas curvas, andava em velocidade maior do que a que estava permitida. Enfim, ele representava ali um risco, um sério risco para todos os motoristas, a ponto de que vários deles terem tido acidentes
por culpa do raposinho. E aí o raposinho não ligava para nada disso, estava tranquilo. Embora ele fosse frequentemente multado, ele não perdia o sono. Por isso, ele continuava na mesma. O pai dele tinha que ir lá pagar todas as suas multas, Raposinho não tinha nenhuma responsabilidade. E um dia, ele estava tranquilo, Raposinho ali teve o que merecia. Foi nesse dia que ele viu uma raposinha muito bonita, exatamente no momento em que ele ia atravessar um cruzamento, e começou a assobiar para ela. Sem olhar para o que tinha na frente, o raposinho perdeu o controle do carro e bateu violentamente contra uma árvore. Ele não saiu muito ferido, mas o carro ficou completamente destruído. Não posso comprar outro carro, meu filho, disse o pai dele. Você já demonstrou que não tem responsabilidade e passou a ser um perigo público. Espero que aprenda a lição, disse o pai encolerizado, cheio de cólera. E dessa forma, o pai tentava fazer com que o raposinho compreendesse que nesse mundo não podemos fazer tudo o que bem entendemos. A vida e a saúde dos outros também merecem a nossa consideração. E aí, meus queridos, o que nós aprendemos sobre essa lição de hoje? Qual lição essa história de hoje nos traz? Falando hoje sobre a liberdade. Como diz, na filosofia, nós aprendemos que a nossa liberdade acaba quando começa a liberdade do outro. O raposinho era um perigo para todo mundo. Ele não respeitava as leis de trânsito, sempre andava rápido, E olha só, ele, por andar dessa forma, se achando totalmente livre, que não precisava seguir nenhuma regra, acabava fazendo com que outras pessoas sofressem acidentes, até que um dia ele próprio acabou sofrendo acidente, Então nós vamos aprender também um pouco melhor hoje sobre essa liberdade. E de forma especial, a liberdade que vem de Deus é a liberdade que Deus nos trouxe aqui, na cruz. A liberdade que Deus nos tirou do pecado, nos tirou da escravidão do pecado, nos tirou dos grilhões, daquelas correntes que nos prendiam, para que novamente agora nós possamos voar, nós possamos chegar até o céu. Olha que maravilha! E para que todos nós agora possamos aprender então mais ainda sobre essa liberdade, possamos aprender esse dom maravilhoso que Deus nos concede, nós vamos fazer uma leitura da Bíblia. Então eu convido você nesse momento a pegar a sua Bíblia para que juntos possamos fazer a leitura da Palavra de Deus. Vamos lá? Então, pessoal, a nossa leitura de hoje, ela está no Novo Testamento, só que dessa vez na carta de São Paulo aos Gálatas, tá? Vamos ler o capítulo 5 dessa carta de São Paulo, só que a gente vai ler primeiro o versículo 1, parar ali no versículo 1 e depois vamos continuar lendo do versículo 13 até o 26. Vamos lá? Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Fiquem firmes, portanto, e não se deixem prender de novo ao jugo da escravidão. De fato, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas que a liberdade não sirva de pretexto para a carne. Ao contrário, por meio do amor, ponham-se a serviço uns dos outros, pois a lei toda está completa num só mandamento: amar ao próximo como a si mesmo. Se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, tomem cuidado, irão acabar destruindo-se mutuamente. Eu lhes digo, vivam segundo o Espírito, e não satisfaçam os desejos da carne, pois a carne tem desejos contrários ao Espírito, e o Espírito tem desejos contrários à carne. Ambos, de fato, se opõem um ao outro, de modo que vocês não fazem o que querem. Porém, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. E as obras da carne são bem conhecidas: união ilegítima, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, briga, ciúme,
raiva, discussões, discórdias, sectarismos, invejas, bebedeiras, farras e coisas semelhantes a essas. A respeito delas, eu já lhes falei e volto a preveni-los. Os que praticam tais coisas não terão como herança o reino de Deus. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, generosidade, fé, humildade e domínio de si mesmo. Contra essas coisas não existe lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne junto com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, sigamos o Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando uns aos outros e invejando-nos mutuamente. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bom, meus queridos amigos e amigas, após então termos feito a leitura do texto de hoje, nessa carta tão bonita de São Paulo aos Gálatas, o que mais nos chama a atenção na leitura de hoje? O que mais tocou o nosso coração? Quais as mensagens que o Espírito Santo ilumina o nosso coração, nosso entendimento, que nós conseguimos captar a respeito da leitura de hoje? Por exemplo, que mensagens nós podemos tirar para nossas vidas para viver segundo o Espírito, e não segundo a carne? Que coisas que você, um versículo talvez que você mais gostou da leitura de hoje, que São Paulo nos ensina, muitas coisas importantes. Primeiro, que o ser humano foi criado livre e senhor dos seus atos. A liberdade é um poder, baseado ali na razão, na vontade, de agir ou não agir, querer ou não querer, de fazer isso ou fazer aquilo. Então nós praticamos atos deliberados. O que é um ato deliberado? Aquilo que eu faço livremente, que eu quero fazer isso. É o livre-arbítrio que Deus nos dá. Olha que interessante. Livre-arbítrio é essa capacidade de escolhermos, de termos liberdade para fazer o que é certo e o que é errado. Olha só, a liberdade que Deus nos dá. Então cada pessoa se dispõe sobre si mesma. Então é desse modo que pela liberdade se cresce e amadurece na verdade, na bondade, na humildade. A liberdade, ela alcança a sua perfeição quando ela está ordenada para fazer a vontade de Deus. Assim como nos mostra São Paulo hoje. Nós precisamos então crucificar a carne, aqueles maus desejos, maus pensamentos, para que nós possamos agir de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o Espírito, porque é na vontade de Deus que nós somos livres verdadeiramente e também nós somos salvos. Então, não há verdadeira liberdade a não ser no serviço do bem e da justiça. Quando nós escolhemos o mal, por exemplo, então nós ficamos escravos do pecado, nós ficamos escravos da morte. E São Paulo, ele vai nos ensinar também que o salário do pecado, ou seja, a consequência do pecado, é a morte. E quanto mais nós praticamos o bem, então, mais nós nos tornamos pessoas livres, verdadeiramente livres. Porque a verdadeira liberdade vem sempre acompanhada da responsabilidade. Não como o raposinho, que andava sem responsabilidade. Não. Nós devemos andar na bondade, na vontade de Deus, porque assim nós somos responsáveis e verdadeiramente livres. Já o que torna uma pessoa responsável por seus atos é a responsabilidade. Quanto mais então nós crescemos na virtude, conhecendo o bem, mais nós conseguimos dominar a vontade de praticar o mal. Então a responsabilidade de alguma ação que nós fazemos, ela pode ficar diminuída ou até mesmo sumir totalmente por motivos de ignorância, falta de atenção, violência, medo, maus hábitos, aquelas coisas que nós fazemos desordenadamente, e há outros fatores também, psíquicos, sociais. Pessoal, todo ato que nós fazemos, que nós cometemos, é de pura responsabilidade nossa. Na verdade, todo ato que alguém faz é de responsabilidade dessa pessoa. Mas também pode acontecer, em alguns casos, de ter alguma coisa indiretamente responsável.
que resulta ali de uma negligência de algo que deveria se fazer ou saber. Por exemplo, quando acontece um acidente de trânsito que é cometido por alguma pessoa por ignorância, por exemplo, de não conhecer as leis de trânsito, a pessoa não sabia daquela lei de trânsito, ela existe, mas a pessoa não sabia. E a pessoa foi lá e fez um acidente, cometeu um acidente por não conhecer. Ela, claro, foi erro dela, né, de ter cometido aquele acidente, mas pelo fato dela não saber daquela lei, daquele código de trânsito, ela tem uma pena um pouco reduzida, entende? Pelo fato de não conhecer o código, não conhecer a lei. Então, da mesma forma, Deus deixou o homem nas suas mãos, nas mãos da sua decisão. Deus nos deu esse livre-arbítrio, né? Deixou então nas mãos do homem a capacidade de escolher entre o bem e o mal. E assim, a liberdade, ela se exerce, né? Ela acontece no relacionamento entre os seres humanos. Então, toda pessoa humana, todo homem, toda mulher tem o direito ao exercício da liberdade, principalmente em matéria de moral e religiosa. Por exemplo, um direito humano, né, que precisa ser reconhecido civilmente pela legislação. Por isso todos nós temos o direito de ir e vir, temos o direito à vida, né, direitos à educação, à escola, nós temos essa liberdade. E todos nós, então, nós devemos respeitar também a liberdade de cada um, né, exigindo também o respeito pela nossa liberdade. E essa liberdade, ela é finita e é falível. De fato, como assim o pecado, o ser humano falhou, né? Se tornou escravo do pecado. Deus criou nossos primeiros pais, Adão e Eva, colocando-os no paraíso e deu a liberdade para eles. Liberdade de escolher entre o bem e o mal. Deus falou, não comam desse fruto. Deu uma restrição. Mas o ser humano, em sua liberdade, pecou contra Deus. Escolheu pelo mal. E assim se tornou escravo do pecado, sendo necessário Jesus Cristo nos libertar da morte, nos libertar dessa escravidão do pecado, doando a sua própria vida. E assim, o exercício da liberdade, ele não implica no direito de dizer e fazer tudo aquilo que se quer, né? A gente não pode fazer tudo aquilo que a gente quer, tudo aquilo que agrada a gente, não. Mas as condições, por exemplo, de ordem econômica, ordem social, política, cultural, muitas vezes são desprezadas e violadas, impedindo que muitas pessoas tenham um justo exercício de liberdade, né? Pouca liberdade tem quem sequer às vezes tem poucas pessoas que nem têm quase liberdade porque nem tem o necessário para alimentação, né? Nem tem o necessário ali para sua moradia. E foi Jesus quem nos resgatou do pecado, como o catequista disse, nos resgatou dessa escravidão do pecado, para nos dar a liberdade, e não qualquer liberdade, mas liberdade de filhos e filhas de Deus. E é por isso que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos concedeu, não fere a nossa liberdade, mas pelo contrário, quanto mais dóceis a Deus, quanto mais próximos do Senhor, quanto mais íntimos da sua palavra, dos seus ensinamentos, nós somos verdadeiramente livres e verdadeiramente serenos. E assim como nós cantamos na música inicial hoje, como nós escutamos também na leitura de hoje, no primeiro versículo aqui do capítulo 5 da carta de São Paulo aos Gálatas, São Paulo já fala: é para a liberdade que Cristo nos libertou. Olha que maravilha, né? Para a verdadeira liberdade, para a verdadeira liberdade de filhos e filhas de Deus. E aí, meus caros amigos, será que ficou alguma coisa que vocês não entenderam a respeito da liberdade, a respeito da responsabilidade? Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que nós vamos responder, ou você pode perguntar também para o seu catequista. Mas é muito importante nós entendermos no dia de hoje o que é verdadeira liberdade. Que a liberdade sempre vem acompanhada da responsabilidade, né? Será que, por exemplo, nós temos procurado ser livres também, respeitando a liberdade dos outros? Nós estamos assumindo uma responsabilidade por nossos atos? Ou será que nós somos que nem o raposinho, que vive aí desordenadamente, não quer nem saber de liberdade, não quer nem saber de
responsabilidade, né? E o que mais nos chama a atenção? Pensando agora na verdadeira liberdade, né? O que mais nos tira da nossa verdadeira liberdade? Principalmente os vícios, não é verdade? Se a gente tem algum tipo de vício, ele nos escraviza. Se você tem o vício de ficar olhando o celular toda hora, nem para conversar com o seu próximo, ou outros vícios, os vícios eles nos tiram a liberdade, porque eles são desejos da carne. E assim como nos ensina São Paulo hoje, nós devemos crucificar esses vícios, crucificar esses desejos da carne, para que nós possamos viver de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o Espírito, né? E assim então, a catequese de hoje, o catequista vai deixar uma pequena tarefinha para vocês, perguntarem para os seus pais, para os seus amigos, o que eles entendem por liberdade. Perguntem para eles o que é liberdade para vocês. E aí, se vocês quiserem, vocês podem anotar num caderninho, podem anotar até no próprio celular. Vejam o que fica mais fácil para vocês. Nesse momento, então, para concluir o nosso encontro de hoje, convido vocês a colocarem um pouquinho a mão sobre o seu coração, a entregar a Deus toda a sua vida, todos os seus pensamentos, todos os seus familiares, todos os seus atos. Vamos pedir para que Deus nos ilumine, nos torne homens e mulheres de Cristo, cheios de responsabilidade, com liberdade de filhos e filhas de Deus, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Como então filhos e filhas de Deus, vamos rezar um Pai Nosso, pedindo para que o Senhor nos livre dessa pandemia, nos liberte de todos os males, nos traga sempre a saúde, a paz, a esperança e o amor. Então, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E pedindo a nossa querida Mãe, Nossa Senhora, que sempre nos ilumine, sempre nos ampare e nos livre de todos os perigos, rezemos também uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Judas Tadeu, rogai por nós. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Estiremos unidos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Foi uma alegria imensa estar com cada um de vocês. Que Deus abençoe. Se Deus quiser, até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.